partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. 9h04, vamos falar agora no mundo digital e vamos saber mais detalhes de uma multa recorde que foi sofrida pela Meta. Esta multa foi aplicada pela União Europeia. A Meta, para quem não sabe, é dona do Facebook e também o Instagram e outros aplicativos. E vamos conversar sobre isso agora com a advogada especialista em direito digital, Cristina Sleiman. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês nesta manhã. Doutora Cristina, estamos falando de uma multa de 1,3 bilhão de dólares aplicada pela União Europeia contra a Meta. Por que isso aconteceu? O que a Meta provocou? Quais foram as principais violações cometidas por ela? Exatamente, Sérgio, é uma multa recorde aí, né? A gente está falando até hoje, pelo menos, seria a maior multa a ser aplicada aí pela União Europeia. O que aconteceu é que em 2020 a União Europeia ela anulou um acordo que existia entre eles, né, a União Europeia e os Estados Unidos, que era conhecido como escudo de privacidade, esse acordo. Com essa anulação, haveria aí a necessidade de... Não é que haveria... afetaria diretamente a questão de transferência internacional de dados pessoais, ou seja, transferir dados da União Europeia para os Estados Unidos. Essa anulação, ela aconteceu, ela tem ali um viés, ela puxa um pouquinho uma base dela com o escândalo que aconteceu do Snowden, lembra? Que quando ele falou sobre monitoramento, espionagem dos Estados Unidos. Então, levantou ali uma desconfiança, obviamente, em outros países, e a questão da forma de monitoramento feito pelos Estados Unidos. E o que ficou muito marcante em relação a esse acordo é que a União Europeia entendia que o governo americano ele estaria ali promovendo um monitoramento, né? O que não seria condizente com os requisitos ou as regras aplicadas na União Europeia, ou melhor, exigidas pela União Europeia. Teria que se atentar ao princípio da necessidade, ou também conhecido como o princípio da minimização. Ainda que eles precisem fazer um monitoramento ou tenha todas aquelas regras internas americanas, teria que ser aplicado uma minimização. O governo também, a autoridade da União Europeia, ela entende que as leis americanas são brandas, né? Então, se a gente pensar comparado aos Estados à União Europeia, a União Europeia tem um posicionamento bem rígido em relação à proteção de dados pessoais. E aí o que aconteceu é que, como isso foi anulado, a gente sabe, né? Obviamente, o Meta, ele tem vários servidores nos Estados Unidos, alguns servidores, poucos na Europa, em alguns países da Europa, mas isso impediria, então, que eles encaminhassem os dados para os servidores americanos. O que eles continuaram fazendo mesmo após a anulação desse acordo. Então, foi aplicado a multa, inclusive a decisão, o impedimento de transferência desses dados para, obviamente, os Estados Unidos, e com um prazo aí, se eu não me engano, de 6 meses para que eles tomem as devidas providências. O que a gente tem visto e o que, inclusive, pelo que tem sido noticiado, e é uma questão óbvia também, né, que o próprio Meta vai recorrer da decisão, se é que já não recorreu, mas é um processo, a gente sabe que todo processo judicial, independente do país, ele tem aí um tempo necessário para isso, né? Mas eles haveriam de recorrer. E existem também outras possibilidades, né? O que acontece é que, na verdade, a própria GDPR, que é a União, que é a legislação da União Europeia, ela prevê algumas hipóteses de transferência internacional de dados, né? Uma delas é com base em decisão de adequação, ou seja, a própria autoridade controladora do país em si, né, ali da União Europeia, ou a responsável, porque é um pouquinho diferente
à disposição aqui do Brasil, mas enfim, há também uma autoridade responsável na União Europeia. Então, eles podem ter uma decisão de adequação, ou seja, eles já emitirem um parecer, uma decisão onde eles entendem que aquele país ele está adequado com as premissas, com os requisitos e exigências da própria União Europeia. Quando isso acontece, está tranquilo de fazer a transferência, obviamente, internacional de dados pessoais, mantendo-se ali cláusulas também adequadas em toda a contratação e tudo mais. Outras hipóteses previstas também é através de cláusulas compulsórias ou cláusulas vinculantes, que seriam as regras estabelecidas no contrato, né? Num contrato específico, o termo de compartilhamento ou transferência de dados pessoais, mas isso também depende de uma aprovação ali da autoridade da União Europeia, né? Então, se a preocupação ela está vinculada com o posicionamento, com as atitudes do próprio governo americano, isso afeta qualquer modelo aqui previsto na própria legislação europeia, porque precisa, independente do modelo escolhido, ele passa ali pelo crivo da União Europeia, né? O crivo da autoridade. Temos um conflito de leis, então, como a Meta tenta justificar a conduta entre Estados Unidos e a União Europeia, é isso? Exatamente. Temos um conflito de lei, onde a gente tem um lado que ele é mais restritivo, ele é mais exigente, e uma outra questão aí nesse conflito de lei é que exatamente entra também depois, não sei se a gente pode chamar de ego também, né? Mas é que não é só ego, é que por um lado, veja, os Estados Unidos pensam da seguinte forma: a gente não pode deixar que um país estrangeiro determine nossas políticas internas. Então, se eles têm as regras deles, né, eles entendem que nós não podemos deixar que o outro venha e diga não pode ser dessa forma. E, por outro lado, a União Europeia exige que o país do qual vai receber os dados de cidadãos europeus, eles tenham um nível de adequação que seja nivelado com o deles, né? Que seja ali adequado com o nível que a própria União Europeia tem e exige dos demais países. Assim como nós aqui no Brasil, também foi importante a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não é idêntica à GDPR, mas ela é muito parecida e ela traz um nível ali, pelo menos, de adequação que permite e facilita as transações internacionais com a União Europeia. Mas ali, então, o que está acontecendo é muito esse cenário também, tem esse viés em relação a desentendimentos legislativos. Pois é, e temos essa situação, temos aí Facebook, WhatsApp, Instagram, e como essa decisão pode impactar essa relação entre a Meta e esses usuários europeus dessas redes que eu falei, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, doutora? Então, a Meta, eles declararam que eles têm a expectativa de que se cheguem a um acordo antes digamos, do prazo final aí, eles têm recurso e tudo mais, antes de uma decisão final, onde é o que nós chamamos aqui, né, de quando você já não tem mais possibilidades de recurso. Mas a expectativa deles é que tenha um acordo até que chegue esse prazo final. Então, o que se espera, né, que nesse período eles vão, obviamente, batalhar, eles vão entrar aí nessa discussão jurídica e, quem sabe, achar um denominador comum para que se entre num acordo. Em última hipótese, a Meta já divulgou também que seria eles retirarem a prestação de serviço na União Europeia, o que traz também um impacto razoável para o cenário da própria Meta, né? No meu entendimento, inclusive, impacto financeiro. Com certeza, e já que estamos falando de uma multa recorde, doutora Cristina Sleiman, essa condenação vai afetar também outras empresas que transferem dados entre Estados Unidos e União Europeia? Quais são, assim, até os precedentes estabelecidos por essa decisão?
Então, essa decisão, ela traz impacto, obviamente, mundial, e ela traz impacto para todas as empresas, do mesmo porte aí, numa situação de similaridade, né? Por quê? Porque aquela empresa que, assim como o Meta, transfere dados para um país que não passou pelo crivo, tá? Entre aspas, eu estou nomeando dessa forma, estou colocando dessa forma, mas não passou por uma autorização da autoridade da União Europeia, aí ela passa a ter a possibilidade de sofrer a mesma sanção, né? Porque o que foi aplicado para uma, provavelmente vai ser aplicado para outra. E a União Europeia não perdoa, né? A gente sabe que eles já têm aí um alto índice de incidência um alto índice de julgados e aplicação de multas. E para então o ele Brasil? abre, sim, um precedente. O que não quer dizer, Sérgio, que esteja certo ou errado. Acho que talvez tenha que se medir. O que acontece é que essas grandes big techs, essas grandes empresas, na verdade, se elas não têm uma multa que tenha representatividade para elas acabam empeitando o ordenamento jurídico de todos os países, né, de todo e qualquer país. Elas se posicionam como verdadeiras autoridades. Eu prezo muito pelo acordo. Eu acho que eles têm que achar ali um denominador comum, e eu acho que isso envolve muito a questão política também, ali na questão de governos, né? Mas tem que achar um denominador comum para que também não se perca, apesar de a gente pensar que tem cada lado tem a sua motivação, mas não deixa de ser, a Meta não deixa de ser uma empresa relevante e um serviço também que muitas pessoas utilizam, né? E isso pode afetar também os negócios da Meta aqui no país, no Brasil? Eu acho que afeta como um todo, uma vez que se eles tiverem que sair, se eles se retirarem da União Europeia, isso traz um impacto ali financeiro, traz um impacto de estrutura e pode sim refletir em outros países, né, na estrutura da Meta como um todo. Muito bem, doutora Cristina Sleiman. Temos aqui um outro assunto, não sei se a senhora está acompanhando, né? O Telegram, por exemplo, saiu uma notícia aqui que o advogado que representava o aplicativo no Brasil não atende mais a empresa. A senhora acredita que isso vai provocar a saída do Telegram aqui no nosso país? Decisões como essa? Você não, fala falando, assim, por exemplo, estamos falando de transmissão de dados, né, a veiculação de dados entre os países, mas temos esse outro assunto à parte, né, por exemplo, sobre representação jurídica de um aplicativo estrangeiro aqui no nosso país. Saiu essa notícia que o advogado que atendia o Telegram não atende mais a empresa, e esta obrigação de ter um representante é fundamental para que o aplicativo continue aqui no nosso país? Então, eu entendo que sim, né? Como hoje não tem fronteiras, obviamente que as empresas conseguem oferecer serviços, aplicativos, né, produtos e tudo fora do seu país ali de origem da sua sede. Então, eles conseguem, obviamente, ofertar aqui, mas podemos ter ocasionalmente aí alguma decisão que estabeleça que por não ter um representante aqui, ele não possa ofertar. O que acontece, Sérgio, nessas situações, é que a necessidade de ter todo o titular, quando a gente fala em dados pessoais, a gente está falando de titular, mas aqui a gente tem também relação de consumo, né? Toda vez que você tem, independente ali de questão financeira, mas de haver uma cobrança ou não, está prestando um serviço. O fato é, aquela pessoa que faz uso do serviço, ela tem que ter meios de entrar com o processo, de fazer valer os seus direitos via judicial. Uma vez que essa empresa ela não tem uma representação local aqui no país, ela acaba muitas vezes inviabilizando do exercício regular de direito. Por quê? Vamos supor, você pega uma empresa grande, né, uma empresa de grande porte, ela pode ter recursos financeiros para contratar um advogado fora do país. Agora, uma pessoa física, dificilmente você vai ter recursos, ou mesmo que você tenha a despender aquele recurso que acaba sendo muito caro para contratar um advogado fora do país e sustentar uma ação fora do país. Ou entrar
processo aqui mesmo, mas você depender de uma carta rogatória, que vai demorar não sei mais quantos anos demora hoje, porque era 3 anos e tudo mais. Hoje, quanto tempo demoraria aí um processo também nesse nível, né? Então, eu acho justo que haja, sim, uma exigência de que essas empresas tenham uma representação no Brasil. Então, porque é complicado, de fato, você oferecer e não ter. E sem contar que todos esses aplicativos a gente acaba tendo, ele acaba reverberando aí na questão de fake news. Eu, principalmente, eu sempre lidei muito com casos de nudes, alguns relacionados, inclusive, à pornografia infantil. Então, você tem aí disseminação de conteúdos, você tem uma série de situações que envolve o compartilhamento de conteúdo, né? E não tô falando especificamente deles, tá? Seja Telegram, Instagram, seja qual for aqui, WhatsApp, seja qual for aplicativo que a gente possa mencionar, ele permite hoje esse compartilhamento, né? E sempre vai ter situações que envolvem uma possível necessidade de uma ação judicial e responsabilização. Conversamos na Rádio Justiça com a doutora Cristina Sleiman, ela é a advogada especialista em direito digital, e falamos sobre uma multa recorde aplicada à Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e também de outros aplicativos, pela União Europeia. Uma multa de 1,3 bilhão de dólares por violar a privacidade de dados. Doutora Cristina, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até por fazer esse comentário sobre o Telegram que estava fora da pauta. Até a próxima. Até mais.